Eu me chamo Simão, filho de Jonas. Alguns me conhecem apenas como Pedro, a pedra, o nome que o próprio Senhor me deu. Mas antes de tudo isso, antes de ser discípulo, antes de ser pregador, antes de ser chamado apóstolo, eu era apenas um pescador. Nasci e cresci às margens do mar da Galileia. Minha vida era simples, marcada pelo ritmo das águas, pelo barulho das ondas batendo no casco dos barcos e pelo som das redes sendo lançadas noite após noite. Eu conhecia cada corrente, cada vento, cada canto daquele mar. E ainda assim, quantas vezes voltei para casa de mãos vazias, cansado, frustrado, derrotado. A vida do pescador é dura, incerta. Aprendi cedo a lidar com o esforço, com a decepção e com a necessidade de recomeçar todos os dias. Eu era casado, tinha uma casa em Cafarnaum, e minha esposa e sogra dependiam do que eu trazia das águas. Às vezes, eu olhava para as estrelas refletindo no mar e me perguntava se existia algo além daquele ciclo de lançar e puxar redes, de esperar por peixes que nem sempre vinham. Era como se meu coração ansiava por algo maior, mas eu não sabia o que. E então, ele chegou. Jesus de Nazaré. Eu já tinha ouvido falar dele. Alguns diziam que era apenas mais um pregador. Outros falavam que era um profeta como os antigos. Mas quando ouvi de perto, percebi que não era apenas palavras ou rumores. Naquela manhã, depois de uma noite inteira de fracasso, ele entrou no meu barco. Ele falou comigo com uma autoridade serena, diferente de tudo que já tinha ouvido. Pediu que lançássemos a rede outra vez, mesmo depois de tantas tentativas sem resultado. Eu pensei, esse homem não entende de pesca. Nós passamos a noite toda e nada pegamos, mas havia algo em seu olhar que me fez obedecer. Quando puxamos as redes, elas quase se rasgaram. Os barcos quase afundaram de tantos peixes. Eu não sabia o que pensar, o que sentir. Aquilo era impossível. E ainda assim estava acontecendo diante dos meus olhos. Então, tudo o que consegui fazer foi me jogar de joelhos diante dele e dizer: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Mas ele me respondeu com palavras que ecoam até hoje: Não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E foi ali que minha vida deu uma virada que eu jamais poderia imaginar. Eu deixei o barco, deixei as redes, deixei o que me dava sustento e segurança para seguir aquele que me chamou. Não entendi tudo de imediato, mas sabia que eu nunca mais seria o mesmo. Os dias que se seguiram foram cheios de espanto. Eu o vi curar enfermos com apenas um toque. Vi demônios fugirem diante de sua palavra. Vi multidões famintas serem saciadas com poucos pães e peixes. Cada milagre me lembrava de que eu estava diante do Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, cada milagre revelava minha pequenez, minha incredulidade, meus medos. Nunca me esquecerei do dia em que ele caminhou sobre as águas. Estávamos no barco, o vento era forte, e de repente vimos alguém se aproximando. No início pensamos que fosse um fantasma, mas então reconhecemos sua voz. Eu, impulsivo como sempre, gritei: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti. Ele disse: Vem. Eu desci e por alguns instantes senti meus pés firmes sobre as ondas. Mas quando olhei para o vento e para o mar agitado, o medo tomou conta e comecei a afundar. Clamei: Senhor, salva-me. E ele me segurou pela mão. Essa foi minha vida inteira resumida. Coragem que se mistura com medo, fé que se abala diante da tempestade, mas sempre resgatado pela mão do Mestre. Também fui o primeiro a declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que me revelaram isso, mas o próprio Pai. Eu me enchi de orgulho naquele dia, mas logo aprendi que nem sempre eu entendia os planos de Deus. Quando Jesus começou a falar sobre sua morte, eu o repreendi. E ele me corrigiu com dureza. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Eu percebi ali que seguir Jesus não era sobre minhas expectativas, mas sobre a vontade do Pai. Eu vi a glória no Monte da Transfiguração. Vi seu rosto brilhar como o sol, suas roupas se tornarem brancas como a luz.
vi Moisés e Elias conversando com ele. Eu, atônito, quis armar tendas para permanecer ali, como se aquele momento pudesse ser eterno. Mas uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Nunca mais esqueci aquele som, aquela visão. Mas também nunca esqueci minha maior vergonha. Na noite em que ele foi preso, eu prometi: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Mas naquela mesma noite, diante de uma criada, de alguns homens no pátio, eu disse 3 vezes: Não conheço esse homem. Quando o galo cantou, meu coração se despedaçou. Eu chorei como nunca chorei em toda a minha vida. Eu, que disse que morreria com ele, não fui capaz de assumir que o conhecia. Mas ele não desistiu de mim. Quando ressuscitou, mandou dizer aos discípulos e especialmente a mim que estava vivo. Quando o vi outra vez, à beira do mar, preparando peixe sobre as brasas, senti meu coração apertar. E ali, ele me perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Cada vez que respondi, senti suas palavras me restaurando. Apacenta as minhas ovelhas. 3 negações, 3 declarações de amor. Ele não apenas me perdoou, ele me confiou um rebanho. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como vento e fogo, e aquele pescador inseguro se levantou para falar a uma multidão. Eu preguei que Jesus era o Cristo, que havia morrido e ressuscitado, e 3.000 pessoas creram. Não era minha voz, era o Espírito que falava através de mim. A partir daquele dia, nada pôde nos calar. Eu vi o paralítico na porta do templo se levantar em nome de Jesus. Vi prisões se abrirem. Vi o sinédrio se enfurecer. Mas nada pôde deter o poder do Evangelho. Eu disse diante deles: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi também difícil aceitar que o Evangelho não era só para os judeus. Deus precisou me mostrar em visão que o que ele purifica não devo chamar impuro. E quando vi o Espírito descer sobre a casa de Cornélio, um gentio, eu entendi. A salvação é para todos os povos. Escrevi cartas, exortei irmãos, lembrei a todos que somos pedras vivas, edificadas sobre Cristo, a pedra angular. Eu não sou a pedra principal, ele é. Eu apenas fui chamado para servir. E agora, aqui em Roma, sei que minha hora está chegando. O império nos persegue, muitos irmãos já foram mortos, e sei que também serei levado ao martírio. Mas não temo. Dizem que serei crucificado como meu Senhor, mas não sou digno de morrer como ele. Por isso, pedirei que me crucifiquem de cabeça para baixo, porque minha vida não terminou em minhas falhas, mas na graça de Cristo. Minha história não é a de um homem perfeito. Eu falhei, duvidei, neguei, mas conheci o amor que restaura, a graça que levanta e a esperança que não morre. Se algo aprendi, é isto: Deus não escolhe os mais fortes nem os mais sábios. Ele escolhe os dispostos e transforma os fracos em instrumentos da sua glória. Eu fui Simão, depois Pedro. Fui pescador, discípulo, pregador e mártir. Mas acima de tudo, fui amado por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E é esse amor que eu deixo como testemunho. O mesmo Senhor que me chamou junto ao mar da Galileia, continua chamando cada um de vocês hoje. Sigam-no. Confiem nele, porque só ele tem palavras de vida eterna.